Então, gente, voltamos para a segunda parte da live, né? Vamos falar aqui, vamos continuar falando sobre a diferença, né? As visões, a diferença não, as visões do treinamento esportivo da equipe multidisciplinar, né? Vamos lá, estou esperando a galera voltar aí. Professor Silmar está para chegar. O que vocês estão achando da live? Podem mandar perguntas, podem mandar dúvidas, podem mandar todo tipo de coisa, que nós vamos tentar fazer isso daí agora nessa segunda parte da live, né? Vamos lá. Eu estou aguardando aqui o nosso professor Silmar começar a responder aqui as perguntas. Guedes, muito obrigado aí, cara. Não falei com você na outra live. Marcelão, Aninha, muito interessante, tá? Nossos atletas aí, atletas da nosso convívio, que estão no nosso projeto. Guedes, pode mandar pergunta aí se quiser, tá? Não tem problema não. Aninha também pode mandar perguntas. Pode mandar pergunta, Aninha. Não tem essa não. O que tiver de dúvida aí, pode mandar. Manda pergunta pra gente. Nada, não fica admirado não. É trabalho que a gente vai fazendo, vai entrando. Deve ser Carla Marcelli, né? Só para concluir, em Portugal, sim, já existe, já é regulamentada, tá? Então, a enfermagem esportiva lá em Portugal, sim, já é uma realidade. Já está sendo bem ativo nisso aí. Arla mesmo. Então, professor Silmar, vamos continuar. Vamos lá. Quando a live é boa, a gente tem que sanar todas as dúvidas da galera, né? Eu estava ali, não sei se chegou a ver antes de entrar, a situação os dois atletas que estão conosco, né? A Aninha e o Marcelo Carlos, todos os dois estão ali. Muito bom, Arla. Lá em Portugal existe sim, e se você quiser referências, a gente pode dar depois, só me chamar no direct, que a gente fala sobre a enfermagem do esporte lá em Portugal, que é uma área que está crescendo muito no mundo inteiro, mas lá em Portugal é um dos países em que mais tem essa situação legalizada. Essa estética deve ser tua parente, né, professor? É minha esposa, Priscila. Beijo, Pri. Muito bom. Muito bom. Não é só minha namorada que está online, é sua esposa também. Não, também está acompanhando, tem que estar, né? Quem não sabe também, eu não trabalho só com esporte, né? Eu tenho pós em dermatologia, mas a minha dermato é dermato cutânea, né? Eu sou especialista em lesões cutâneas, né? Então, eu não fui para a área da estética, mas é bom a gente ter uma referência também para enviar quando estiver aí em São Paulo, né? A Priscila é espetacular, ela é estudiosa também, né? Está em congresso todo momento, faz um trabalho, tem contato com grandes pesquisadores, faz um trabalho espetacular. E ela trabalha com a gente lá na Corpus também, né? Faz um trabalho multidisciplinar lá. Pô, trabalho multidisciplinar é um negócio diferente, né? Quem já está adequado com o trabalho multidisciplinar, com essa troca de figurinhas, é um negócio sensacional, né? Temos aí, ó, acabou de entrar aí também a enfermeira Marina Izu. Ela, se eu não me engano, ela já terminou o doutorado dela. Ela trabalhou comigo no Esporte Federal da Lagoa. Ela é referência, né, na parte toda lá ai, meu Deus, me fugiu aqui agora, de relevância numérica e protocolos também. Ela está bem à frente disso daí. Marina, muito obrigado. Vamos lá, gente, vamos começar a fazer as perguntas, que agora é o momento de todo mundo botar as perguntas no ar. Epidemiologia, desculpa, me lembrei aqui. Epidemiologia, que a Marina trabalha, é uma excelente enfermeira nesse sentido. E graças a enfermeiros como ela, ou profissionais como ela,
que temos uma vasta matéria e um vasto número de dados possíveis para estudar essa pandemia que estamos aí, né? Graças à epidemiologia que conseguimos vencer os vírus, bactérias e tudo mais. Mas graças a enfermeiros, médicos, educadores físicos e todo mundo que trabalha com epidemiologia, é bom a gente falar isso também, que já que estamos falando em equipe multidisciplinar, porque é exatamente isso. Graças à epidemiologia que conseguimos vencer, logicamente, com os estudos, que conseguimos vencer uma pandemia como essa, né? Vamos lá, gente, quero perguntas. Vamos lá, agora é o momento de perguntar. Cadê o Clodoaldo para me cravar de pergunta aí? E o senhor também, se tiver pergunta, professor, pode mandar aí. Se tiver alguma coisa que a gente possa trocar, né? Eu fiz pergunta para o senhor pode mandar também pergunta, que é o que o pessoal quer aí. Estou vendo aqui. Uhum. Eu conheço o professor Renato de, de literatura mesmo, né? De protocolos aí que ele usa bastante, mas não o conheço pessoalmente. Professor Renato de Paula, né? Isso. Eu vou promover esse encontro aí, professor. Eu prometo para o Ele senhor que é, eu ele é sensacional também, faz um trabalho bem legal aí com vocês. o professor Renato. Tem muita gente boa, viu, cara? Sim, sim. Muita gente boa. Ele fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, inclusive, e ele mexe muito com essa parte respiratória. Tanto que no É. Congresso, ele deu uma palestra antes de mim, olha só que coisa. Minha palestra era às 9 horas, ele deu uma palestra de 8h30 às 9, falando sobre a respiração e como que a gente fica, né? O presidente do Congresso dando a palestra antes de mim. Olha que coisa complicada, né? Aí perguntaram para mim no privado se eu tinha ficado nervoso. O senhor não ficaria, não? Mas é bom, porque aí você começa. Ó, tem uma pergunta aí, ó. Como distinguir a linha tênue entre o treino do profissional e do enfermeiro? Existe uma situação que nós também limitamos com a fisioterapia, tá? Que é a didática. Existe uma disciplina na graduação da educação física que é a didática específica para o ensino. E esta disciplina, ela dá a aptidão de você ter capacidade de montar um treinamento em relação à parte de execução. Mas não significa que aqui o enfermeiro ele não possa trabalhar com essa equipe multidisciplinar. Porque existem muitas situações que o educador físico pode agregar junto com o enfermeiro, principalmente na avaliação. Existem algumas avaliações que a enfermagem ela trabalha num âmbito muito mais completo do que a educação física. Então é o que eu falei, juntando os trabalhos, existe um questionamento muito grande sobre cada linha de cada um. Eu não vejo separação, eu vejo que tem que se unir. Agora, eu não posso ir lá fazer o trabalho do enfermeiro, esportista, que é um, e ele não pode fazer o meu trabalho, que é outro. Então, são situações que tem que se agregar e não separar. O mais interessante, só para as pessoas entenderem, a Lila, a enfermagem esportiva, é a Lila que está comandando ali o Instagram. O enfermeiro e o educador físico, eles vão trabalhar de forma concomitante, eles vão trabalhar no mesmo viés, sim, vão estar juntos. Agora, a diferença, a grosso modo falando, para as pessoas entenderem, eu vou trabalhar na reabilitação e na situação preventiva do atleta. Tá? Principalmente, eu não vou prescrever exercícios para o atleta
quando ele está na forma pura dele, né? O enfermeiro ele vai estar ali o tempo todo sempre visando a não lesão, né, que é a forma preventiva, e quando ele está lesionado, para qualificar e melhorar o atendimento e mais rápido possível, de forma qualificada. Então, aí, consequentemente com isso, eu só vou poder prescrever alguma coisa se esse atleta estiver lesionado e estiver em recuperação. O educador físico, que também é conhecido como preparador físico dentro do meio esportivo, ele sim vai prescrever exercícios diferenciados para aquele atleta que tenha uma deficiência, que tenha alguma coisa, que tenha uma identificação que ele poderia se lesionar ali. O educador físico vai entrar junto com o enfermeiro na prevenção. Estou errado, professor? Não, é isso mesmo. Existem várias situações dentro do esporte de alto nível. Cada um tem que participar dentro da tua parcela de formação. Porque não é só esses dois. Tem a parte da fisioterapia, tem a parte da estatística, tem a parte da medicina, tem a parte do treinamento técnico, que hoje é separado do treinamento de preparação. Então, assim, tem vários... Tem quem cuida da roupa, tem quem cuida da prevenção, da saúde desses atletas. Então, tem várias situações que numa porção de atletas profissionais acaba aí tendo que se unir. Porque se você dividir, você vai tirar o que é o principal teu. O principal meu é montar a avaliação e a preparação física dele. Então, se eu tiver que organizar várias outras situações, eu acabo perdendo foco naquilo que eu preciso fazer. Só que no Brasil não tem-se muito esse pensamento, né? Infelizmente, muitos profissionais acabam entrando um na área do outro, né? E acaba não trabalhando em multidisciplinaridade, e acaba se sobrecarregando. Aí vem os problemas, né? Mas aí é aquela questão, né? O enfermeiro, que é o meu caso, vou falar pelo meu conselho, né? O enfermeiro, se ele não falar com o educador físico, se ele não falar com o fisioterapeuta, se ele não falar com o médico, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. O enfermeiro ele vai ser o elo de ligação entre todas as equipes. Todas as equipes vão trabalhar de forma junta. Mas o enfermeiro ele é um pilar exatamente disso, para fazer esse meio de campo e fazer toda a rotação desse pilar acontecer. A anamnese do enfermeiro vai servir para falar, olha, você precisa ir para o médico, olha, você precisa ir para o educador físico, olha, você precisa ir para o fisioterapeuta, olha, você pode só fazer isso aqui que a gente consegue contornar a situação. Olha, você precisa ir para o psicólogo. Porque, às vezes o atleta, isso aí está acontecendo comigo, e a Camila e o Flávio, não sei se ele continua aí online, mas eu estou com um atleta lá que ele não tem lesão nenhuma. Ele não tem lesão. Mas ele botou na cabeça dele que ele tem uma lesão. E aí, como é que a gente vai lidar com isso? Ele teve uma decepção, teve uma problemática, uma decepção em casa, né, com a família dele, e aí ele somatizou dessa forma, e depois disso daí ele não voltou mais a ser o atleta que era. Como é que a gente vai lidar com isso? Eu, enfermeiro, vou lidar? Não. Você, como educador físico, vai lidar? A Camila, como fisioterapeuta, vai lidar? O médico que está lá vai lidar? Isso é psicólogo. A gente tem que ter o psicólogo do esporte. E quem vai atuar dessa forma? Eu vou encaminhar ele, você vai encaminhar ele. Todo mundo vai estar ali numa equipe multidisciplinar exatamente para isso. Qual é o bem maior que a gente pretende estando no esporte? É o atleta. Não, eu concordo plenamente. Só que no Brasil ainda não tem muito essa... um querendo do outro, na verdade. Essa interação, né? Acredito que seja muito importante. Existem outras situações que o enfermeiro pode fazer também
dentro de um treinamento, tem várias situações, né? E, como eu disse, trabalhando aí com multidisciplinaridade, a gente consegue promover o melhor rendimento do, como você disse, do atleta, né? Gente, olha só, vamos mandando perguntas aí. Não existe pergunta ruim, existe dúvidas, e a dúvida que você tem aí hoje, você está com um profissional de alto gabarito na sua frente, que é o professor Silmar. Existe um outro que é o entrevistador, que sou eu. O profissional de alto gabarito é ele. O que você pode fazer, Diego, é fazer aí uma prescrição de perguntas, como a gente fez aí, e aí a gente um outro dia abrir uma outra live, entendeu? Acho válido. Porque o pessoal às vezes tem um pouco de receio, e é normal. Ou o pessoal não está gostando de mim aqui, né? Acho difícil, que o pessoal voltou e voltou quase todo mundo aí. Entendeu? Marcelo, se você está online, por favor, quem está pedindo sou eu. Manda pergunta, eu quero pergunta sua. Coisas que eu faço contigo, pergunta se eu estou fazendo correto, que é o momento é agora. Porque o Marcelo ele fica o tempo todo chorando durante o treino. Fala, pô, tem que fazer isso mesmo. Pô, né? Então eu uso, que bem claro, eu uso o protocolo do colégio americano. Eu uso o protocolo que o professor Silmar desenvolveu justamente com vários outros professores. Eu uso o protocolo do professor Newton, eu uso o protocolo do professor Clodoaldo, eu uso todos os protocolos relacionados. Eu não faço da minha cabeça, não é uma coisa assim, o Diego teve a ideia e eu vou fazer. Não, eu não faço dessa forma. Bem claro. E outra, eu não prescrevo nenhuma situação que o meu conceito me permita. Todas as vezes, o professor Silmar está aqui, não vai me deixar mentir. Eu chego a ser chato às vezes, eu sei, mas eu entro em contato, eu pergunto, eu tenho minhas dúvidas também. Antes da gente começar um treinamento, da gente começar uma assessoria de um atleta, nós sempre procuramos nossas referências. Ontem mesmo, na live do professor Silmar, do professor Aldo, eu perguntei sobre um atleta de endurance. Então, isso daí, a pergunta que eu faço é a minha dúvida, mas eu vou mexer com o atleta. Então, o atleta pode fazer pergunta, pode não, deve fazer a pergunta para ter. Agora, com certeza, isso aí já vamos deixar aí online. Vamos fazer uma outra live, vamos fazer com as perguntas que as pessoas fizeram. Aí, muito mais importante. Porque aí é assertivo, né? A gente já... Qual a minha participação no programa de treinamento? A minha participação, eu vou falar da minha e depois o professor Tomar vai falar da dele, a visão dele do enfermeiro, né? A minha visão principalmente vai ser holística. Eu vou trabalhar de forma holística naquele profissional que está ali. Seja ele para-atleta, seja ele atleta, ou seja ele não. Eu vou trabalhar muito mais com a questão física, mental do atleta. Se o atleta está com o gestual correto, se ele está com o gestual correto, se ele está com limiar de dor aumentado, se ele não está com o limiar de dor dele aumentado, se ele vai fazer alguma lesão ou microlesão, isso daí tudo vou atuar de forma direta. De forma indireta, caso esse atleta faça uma questão e aí vamos trabalhar com a equipe do departamento médico, né, do departamento de saúde, que aí vai ter o fisioterapeuta, o educador físico também vai ser junto conosco, e aí a gente vai fazer uma situação diferenciada. Mas a função no atleta sadio é completamente variável nesse sentido. Mas eu vou atuar de forma direta com holística. Respondo agora o senhor, professor. Eu acho que o Matuzak perguntou para você aí, viu? Mas a minha forma de atuação, né, no programa de treinamento é a avaliação, o diagnóstico daquela avaliação e a prescrição de treino. Você acaba fazendo a avaliação das 6 capacidades físicas, mais a composição corporal e
e postura, e aí acaba depois fazendo o diagnóstico disso e montando a prescrição de treino. Ó, o Marcelo colocou aqui, ó, como funciona a estabilização da luxação nos quadris. Marcelo, tem vários níveis relacionados à luxação, tá? É uma pergunta que nós precisaríamos estar falando aí de várias situações. Mas a estabilização, ela parte do princípio que os grupamentos musculares que estão envolto desta articulação têm que ser fortalecidos. Por quê? Professor Silmar, acho que caiu aí ele, vamos esperar ele voltar aí. Tá todo mundo me vendo aí? Eu continuo online aí para vocês? Todo mundo me vendo? Oh, voltou. O professor Silmar voltou. Tinha dado uma congelada aí, professor. Tá. Quando essa luxação atinge um patamar onde eu não tenho mais o ligamento para segurar aí essa articulação, eu vou depender muito do músculo e do tendão. Então, aí que vem a relevância da importância da musculatura que faz todo o envolto nessa luxação. E aí, se eu tiver essa musculatura fortalecida, eu vou ter uma melhor estabilização aí, tá? Tem uma outra aqui, ó. Pergunta: algumas pessoas sem membros, só com a parte do tronco. Como um profissional conseguiria o fortalecimento muscular desse atleta? Quem é Guedes, né? O Guedes. Isso, Marcelo Guedes. Deixa eu te falar uma coisa. O sistema nervoso central atua com vias de informação, via aferente, que é a via sensitiva, que vem do músculo para o sistema nervoso, e a via eferente, que vai do sistema nervoso para o músculo. Então, é uma via sensitiva e uma via motora. O músculo tem a sua via. Então, não significa que a pessoa que não tem o braço ou não tem a perna, ela não possa fazer o fortalecimento do tronco, por exemplo. O sistema nervoso central, ele consegue comandar as contrações musculares. Agora, dependendo de onde é essa lesão na região cervical, aí eu não vou ter nem comando dos músculos relacionados ao tronco. Ok? Mas se eu tiver esse comando, eu vou ter o fortalecimento do mesmo jeito. Por quê? O fortalecimento parte do princípio de uma contração muscular, de gerar tensão muscular. Quando eu ativo o meu sistema nervoso central, e esse sistema nervoso central leva o neurônio para que haja um processo ali de ativação muscular, eu vou ter o fortalecimento do mesmo jeito, tá? Não tem nenhum tipo de problema, não. Ó, tem uma outra aí, esporte no gelo, como lidar com contusões. Ó, quem fez essa pergunta, enfermagem esportiva, fantástica essa pergunta. A contusão, ela se dá por 3 motivos. Primeiro, por falta de força. Segundo, por falta de resistência. E terceiro, por causa de trauma. Tá? A contusão, geralmente, é uma lesão leve, né? Que pode ter aí um entorse e várias outras situações. E elas acontecem por causa disso. Bom, trauma, não tem como nós mudarmos essa situação. Não tem como. Porque o trauma, ele existe por várias situações, inclusive fatores externos. Agora, a força e a resistência, eu não estou nem falando de flexibilidade e outras coisas, porque não entra no fator da lesão.
A força e a resistência dependem do fortalecimento. Então, se você faz fortalecimento de todos os grupamentos musculares, envolto de todas as articulações que nós temos no corpo, as grandes, as triaxiais, biaxiais e uniaxiais, se nós fizermos isso, aí nós podemos até ter as contusões, mas as consequências serão muito menores. Tá? Você quer Verdade. falar alguma coisa aí? Quero sim. Assim, uma coisa que fica bem clara para todo mundo, o enfermeiro não pode prescrever nem exercício, nem prescrever medicamentos, tá? Porém, a melhor situação, melhor anti-inflamatório que nós temos no mercado é o anti-inflamatório chamado gelo. É o melhor anti-inflamatório natural que nós temos. Essa prescrição pode ser do educador físico, pode ser do enfermeiro, pode ser do médico, pode ser de qualquer profissional que esteja atuando. Então, se o esporte é de gelo, a contusão dele vai ser igual da contusão do atleta de luta, do atleta de futebol, do atleta de handebol, ele vai ser a mesma. Foi exatamente o que o professor Silmar acabou de falar. A contusão são 3 pilares para ela acontecer. Tem como você controlar a lesão do atleta medindo padrão ouro de exames musculares e tudo mais, tem como você coibir e diminuir o índice de lesão. Botar a zero, eu acho que a gente não consegue, né, professor? Sempre vai ter alguma problemática. A segunda situação é a frouxidão ou o não treino desse atleta, que ele vai causar uma micro lesão e tudo mais, e isso aí vai se tornar uma lesão maior. E o trauma? O trauma é inerente a qualquer coisa que a gente possa fazer. O atleta pode estar... aí temos alguns exemplos, né? Tem um exemplo do Anderson Silva, que estava super focado, super treinado, foi dar um chute no Weidman e teve uma fratura, no mínimo, bizarra ali, né? Ah, mas ninguém esperava por isso? Não. Mas poderia acontecer? Claro que poderia. Né? Então, assim, quando você faz a lesão, só que ali, né, nessa situação, o gelo não vai adiantar de nada. Né? Mas uma lesão muscular, principalmente uma lesão muscular, seja ela uma contratura, seja ela um estiramento, o gelo é anti-inflamatório, gente. É o melhor anti-inflamatório que nós temos. Há uma diminuição no processo de inflamação por várias situações que o gelo promove, né? Eu queria aqui dar um abraço aí no professor William Felício, que é hoje o técnico da seleção brasileira de tênis de mesa, está lá no Canadá, terminando o doutorado dele, vai defender esses dias aí. Obrigado, William, de você estar aí na live. E o professor Darwin, que é uma pessoa sensacional, é um excelente profissional do atletismo, tem uma experiência gigante e é um cara que hoje está informatizando a educação física. Olha que legal, né? E ele também tem doutorado em educação, então tem várias situações aí. Obrigado a todos que estão aí, né? Mas esses... O que tem mais de pergunta aí, para a gente finalizar? A Camila falou que, sobre a pergunta do Marcelo, do Guedes, né? É totalmente possível, hoje, a Medsport presta assessoria para uma paratleta que é amputada, ela é tetraamputada, tá? De braço e perna, e realizamos atendimentos online com ela, com enfoque na independência. O que seria isso daí? Ela teve meningite e ela teve que fazer a amputação dos 4 membros. É uma situação parecida com a do Darcy, só que o Darcy nasceu, é congênito, nasceu com isso. Hoje, essa atleta, eu não vou citar nomes, até porque ela é uma atleta menor, né? Então a gente tem também, a nossa profissão tem o sigilo, né, do profissional. Então, assim, essa atleta, nós temos o enfoque, ela participava de campeonatos de abdominal. Olha que interessante, né? É praticamente cruiser, né?
Ele vai se adaptando e tudo. Essa atleta tem, se eu não me engano, tem 12 ou 13 anos, ou um pouco mais, acho que tem, de repente, no máximo 15, mas não passa disso. E ela fazia campeonatos de abdominal. Ela fazia 500, 600, 1.000 abdominais por dia. Quando chegou para a gente, o que a gente fez? Eu, com o protocolo do professor Silmar, treinamento de core, o que acontece? Eu comecei a mudar, a Camila está falando que tem 15 anos, eu comecei a mudar e desmistificar da cabeça dela que o importante não é fazer 1.000 abdominais, é você fazer, de repente, 3 séries de 10 abdominais com qualidade. E essa qualidade, o que seria? Você atrelar a abdominal, fazer a ativação do core de forma adequada, juntamente com a respiração. E aí fez com que esse treinamento desse uma independência para essa atleta. E ela está mudando o jeito de pensar e o jeito de agir dela. Ela já estava se readaptando, né, por causa disso tudo que aconteceu com ela, da meningite. E aí hoje ela está. Eu fui perguntar para ela no dia seguinte que eu falei tudo para ela, assim, eu não quero que você faça 1.000 abdominais. Eu quero que você faça 3 séries de 10. Ela falou, pô, Diego, mas as 3 séries de 10 foram mais cansativas do que 1.000 abdominais. Olha só que interessante, né? Quando você usa a musculatura direito, com aquele equilíbrio biomecânico de musculatura agonista e antagonista, você consegue realmente melhorar várias situações, né? E ela que não tem os membros, ela consegue ativar, porque o sistema nervoso tem a via que leva a informação até esse músculo, entendeu? Então isso é muito prático e simples. Temos que entender cinesiologia, anatomia, fisiologia e o comportamento motor, o desenvolvimento motor, além de outras situações, né? Quando você agrega essa situação, você acaba melhorando com certeza aí todas essas situações, sem contar a qualidade de vida da menina, né? Sim, aí a Lila complementou aqui, digo de esportes de gelo devido à situação climática diferenciada do esporte. Mas aí, olha só, vamos lá. A questão de climática de ser um esporte no gelo ou não, isso daí vai ser indiferente. Porque a condição climática do gelo, a gente está falando de repente de uma patinação no gelo, estamos falando de repente de um hóquei sobre gelo. Hóquei sobre gelo é um dos esportes mais violentos que existem. Tá? O esporte mais violento que existe, não sei se vocês sabem, mas o esporte que mais mata e é mais violento é o esporte indoor, que é o esporte do ciclismo. Não sei se vocês sabem disso, né? O professor Silmar com certeza sabe, é o esporte que não mata. E é um esporte indoor. Não é o esporte não é nem o ciclismo de estrada, é o ciclismo indoor. É bem surreal essa informação, né? Para as pessoas que estão aí, elas vão achar que é estranho. Não, mas é verdade. Existem muitos acidentes e os acidentes com mortes, tá? Mas os esportes, a parte climática do esporte, e aí vamos dar um exemplo para a paixão nacional, o futebol. Se fosse assim, o futebol não poderia ser praticado na Rússia. Porque o atleta, como é que ele vai jogar na neve? A condição climática dele vai ser tão hostil quanto a condição climática do hóquei sobre gelo. Vai ser tão hostil que eu digo, vai ser uma situação não confortável. Você não joga confortavelmente, nem jogando na altitude de La Paz, nem fazendo nada. Hostil é quando você sai da sua zona de conforto, tá? Que fique bem claro. Pode falar, professor Silmar. Na verdade, o corpo é adaptável para tudo. Para perda de um membro, para temperatura. Existem as adaptações relacionadas ao treinamento, aos fortalecimentos. Tudo isso é adaptável, desde que saiba
que saibamos, né, aqueles que estão no eixo do treinamento, desde que eles façam da melhor forma. Agora, eu queria ressaltar que existem algumas pessoas que não se adaptam a isso. Tá? Verdade. Um dos exemplos é alguns jogadores de futebol que vão jogar em países muito frios e não conseguem se adaptar e acabam voltando. Tá? Isso pode acontecer também, mas é uma questão relacionada à pessoa, porque os costumes são diferentes, fisiologicamente existem adaptações. No início tem que ser feito todo um trabalho de processo de adaptação, e aí essa pessoa pode ser, vai ser adaptada àquela situação climática, alimentar, treinamento e várias outras situações. Cultural também, né? Porque, por exemplo da Rússia, e vamos dar um exemplo aqui de um jogador que todo mundo conhece, tal, que é o Hulk. O Hulk ele saiu daqui do Botafogo da Paraíba, né? Ele jogava no Botafogo da Paraíba aqui, se eu não me engano. Eu sei que ele jogava num clube lá da Paraíba e foi direto para a Rússia, jogar no Zenit da Rússia. Então, o que acontece? Um jogador que morava na Paraíba, que é um estado brasileiro em que é calor nordeste, né? Dificilmente chove, dificilmente faz frio lá, então totalmente na zona tropical, ali é 40, 38, 35 graus o tempo todo, ele vai para um país que faz menos 40. Então a adaptação dele é de 80 graus, né? 40 para cima e 40 para baixo. Então qual é a chance desse atleta se adaptar mal? Grande. A chance dele ficar longe da família? Grande. A chance dele não gostar da comida. Lembrando que a comida russa é uma comida completamente diferente da nossa. Para vocês terem uma ideia, a Rússia eles tomam como se fosse um chazinho, é um caldo de cabeça de peixe. Então, assim, isso tudo vai ser adaptável não só pelo clima. O clima vai ser uma coisa, um dos pilares preponderantes para ele não se adaptar. Ou se adaptar. Que tem atleta que vai para lá e faz como se nada tivesse acontecido. O cara está a menos 40, tá de boa. Tá como se estivesse em casa, lá na Paraíba, no caso dele. Né? Então, assim, isso que o professor Samara falou é muito importante. O corpo é adaptável. A nossa fisiologia é adaptável. E aí eu vou dar um outro exemplo, que não tem nada a ver com o clima, que hoje em dia é doping biológico. O atleta que faz corrida, que faz algum esporte em que haja necessidade dele usar o VO2 máximo dele lá em cima, ele vai treinar em La Paz, um mês antes da prova. Ele vai aumentar, 2 meses, 2, 3 meses antes. Ele vai aumentar a quantidade de hemácias dele do corpo. Isso é óbvio. Lá, ele tem lá mais rarefeito. Por que hoje em dia se faz o exame de sangue com contagem de hemácias? Por causa disso. Então, o corpo vai se adaptar, ele está lá em cima na altitude, para fazer com que o corpo dele tenha um fluxo maior e ele consiga ter uma respiração melhor. Isso daí é um doping biológico. Isso hoje em dia não se permite mais. Estou falando alguma besteira, professor? Não, é isso. Existem várias adaptações que podem ser burladas, né? E para o esporte isso não é bom. Você precisa saber treinar o atleta, e esse atleta ele tem que ser bom naquilo que ele faz do jeito que ele faz. Agora, infelizmente, eu não partilho disso, né? Eu partilho do princípio da especificidade, da conduta, do realismo, de situações onde realmente pode se chegar. Eu não vendo situações que não existem por causa de uma medalha. A medalha, ela te leva à fama, mas não te leva a ser feliz, né? Precisa ver qual processo que você gerenciou para poder chegar até esse lugar. Exemplo disso, Vanderlei Cordeiro de Lima, que nas Olimpíadas da Inglaterra ganhou uma medalha de honra ao mérito e valeu muito mais do que o primeiro lugar.
né? Exato. Então, isso é princípio de cada um, né? Eu concordo, partilho junto com esse pensamento, porque eu acho assim, o atleta que usa meios externos ou meios não lícitos para ganhar uma medalha, para ganhar uma prova, eu acho que é meio complicado. Vou até citar um infeliz exemplo do Ben Johnson, né, no atletismo, que ele não precisava daquilo e ele teve que devolver a medalha, né? Porque a medalha de ouro dele olímpica, que ele conquistou de forma tão bonita ali naquela hora, e aí ter que devolver porque ele tomou uma coisa, ele sabia que tinha tomado. E é diferente também, existe, já que a gente está entrando nesse papo do doping, existe também um atleta que, infelizmente, ele usa porque ele não vem até nós. E aí ele acaba usando situações em que ele vai se beneficiar sem ele saber. Aí temos o exemplo da Remage, né? Que ela foi usar um creme depilatório e esse creme depilatório ele tinha uma substância em que era. Temos também o exemplo do Guerreiro, do atleta do Flamengo, na época, que ele foi com a seleção boliviana, com a seleção peruana, e ele não utilizou o chá de coca. Ele, a situação, não sei se o senhor sabe a situação dele, o que, que houve. Foi uma situação que ele tomou um suco de laranja, um suco de alguma fruta, estava numa jarra que não tinha sido lavada de forma e tinha sido servido chá de coca antes. Então, na verdade, tinha traço de cocaína. E esse atleta foi suspenso por causa disso. Então, são situações inerentes. Não vamos assim generalizar os atletas também que usam não. Os atletas que são pegos no doping de forma tem atletas que fazem na maldade. Eles fazem com intenção de se doparem. Né? Que eles sabem o que estão fazendo. E tem atletas em que não fazem isso. Tem atletas que são pegos, infelizmente, por falta de informação ou falta de. No caso primeiro foi falta de higiene, né? Não dele, mas de outros, né? Gente, vamos lá, olha só, já são 15 para as 10. Se não tiver mais perguntas, a gente vai acabar com essa live aqui, mas que fique bem claro para a live, que aí eu vou fazer com todas as perguntas para o professor Silmar. Deixa eu só falar para vocês. Suguem a informação desse cara. Esse cara é muito. O momento de perguntar é agora. O pessoal está cansado, né? Eu acho que quinta-feira o pessoal deu uma morgada aqui. Então, gente, vamos lá. Ó. Deixa eu ver aqui o que falaram. Batalha como um corpo como um todo, ciência básica promovendo o bem-estar físico, mental e social. Recreio Futebol Clube é o clube em que eu sou também diretor do departamento de saúde. Foi o cara que me trouxe de volta para o futebol depois de quase 15 anos que eu estava fora. Né? O André Andrade é o nosso presidente lá. Ele está fazendo bastante coisa para o Recreio voltar com tudo, que o Recreio está paralisado agora. Então, parou todas as atividades e ele está licenciado. Né? Guedes, olha, eu estou admirado. Isso daí. Perguntas. Eu deixo aqui para você, no meu canal disponível. Vai estar, nossas lives aqui estarão no YouTube também. Eu estarei disponibilizando para vocês. Professor Silmar, eu vou falar por ele, porque eu sei disso. Podem entrar em contato com ele no direct, ele vai responder. Ele não demora a responder, ele não é aquele cara que fica 5 anos sem responder, tá? Pelo contrário, ele responde de forma rápida e simples. Ele é um profissional exemplar, não é à toa que eu admiro, que eu tenho como minha referência. Tudo que eu faço, eu sempre tento me espelhar nos meus mestres, e ele é um deles. E, assim, muito obrigado a todo mundo que esteve aí. Professor Silmar,
suas considerações aí, por favor. Ô, Diego, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, com a Camila, com o seu público, né? O pessoal que te acompanha aí, o pessoal que entrou na live. Para mim é uma felicidade enorme estar compartilhando o pouco que eu sei, né? Como eu já disse para você, a vida ela é feita de carreiras, né? E essas carreiras, esses patamares, eles vão sendo criados. E eu acredito muito no estudo. Então, a mensagem que eu posso deixar aqui para todos é que quem está aí na live é educador físico, faz parte da área da saúde, né? O pessoal aí da enfermagem, da fisioterapia, que continue estudando, porque o corpo ele é adaptável. E essas adaptações elas vão se modificando tempos em tempos. Tanto é que agora, com essa pandemia, nós temos que nos adaptar a outras situações, né? Então, agradeço de coração aí a live e estou à disposição. Às vezes o tempo é escasso, mas eu estou à disposição. Todo mundo, se quiser, quem é da enfermagem também, conhecer aí a enfermagem esportiva, ela é a nossa militância, que o enfermeiro tenha o seu espaço dentro do esporte, dentro da equipe multidisciplinar, né? O professor Silmar é uma pessoa em que eu considero meu amigo pessoal, tá? Ele é uma pessoa extremamente acessível, ele sabe muito, não é pouco não, ele sabe muito. E assim, eu acho muito válido procurarem ele também. Ele vai ser uma pessoa extremamente confiável em tudo que ele falar, né? Então, assim, acredito que a gente só complementando o que ele falou, eu não estou brigando com a educação física, eu não estou brigando com a fisioterapia, eu não estou brigando com a medicina ou com qualquer outra profissão. Nós estamos somando forças. Nós sempre vamos estar somando forças. Nosso vetor tem que estar sempre para o mesmo lado, nunca em lado oposto. Tá? Então, o nosso bem maior é o atleta, o nosso bem maior é o nosso cliente, o nosso bem maior é a pessoa que está nos procurando para saber sobre aquele exercício, sobre aquela lesão, sobre aquela situação. Então, eu acho que isso daí é que tem que ficar na cabeça de vocês. Vocês têm que procurar os profissionais e não querer saber o que o profissional faz ou deixa de fazer de errado e criticar. Faça o bem. Nunca faça o mal. Eu acho que esse é o ponto principal. E aí, deixa eu fazer só uma coisinha. Gente, olha só. Vamos sorrir aí para a foto, que aí vamos tirar a foto. Camila, tira a foto aí. Tanto Lila como a Camila, por favor. Oi? Então, assim, e uma outra coisa, eu como profissional de saúde, mesmo estando no esporte, eu não posso deixar de falar, né? Eu estava trabalhando até muito pouco tempo na linha de frente, nos hospitais, e eu acho que um item hoje que tem que ser colocado o tempo todo na mão de vocês é isso aqui, ó. Usem a máscara, não deixem de usar a máscara. A máscara, ela não vai ser um item para te prejudicar, pelo contrário, ela vai ser um item para te ajudar. A máscara, ela vai te salvar. A máscara vai te ajudar a diminuir a proliferação do vírus. Então, usem a máscara, por favor. Tá bom? Gente, muito obrigado, professor Silmar. Sem palavras para agradecer. E aí a gente vai conversando aqui nos bastidores, eu e o senhor, para a gente fazer a próxima live. Tá bom? E aí a gente vai fazer uma live só com perguntas. E aí eu vou ver se eu boto também o professor Clodoaldo aí. Vou ver se eu faço uma live com ele de prescrição. Beleza? Gente, muito obrigado, professor, mais uma vez. Grande abraço e fiquem com Deus. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.